Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs que estão conosco aí faz algum tempo, ou você que chegou aí e falou, deixa eu ver como é que é essa história aí de evangelho, e caiu aqui nesse dia nosso, nessa corrente, onde vários de nós, às vezes, com mínimo de aplicação, mas, assim como eu, tentando entender como melhor reagir às adversidades da vida, tentando ser feliz, tentando descobrir mistérios da própria alma, do próprio eu, e assim caminhando mais leve em direção à vida eterna, que todos nós já estamos inseridos nela, mesmo estando aqui com essa matéria grossa, a gente já é eterno, já está aqui na eternidade já. Aqui não parece na eternidade, esse calor, será que a eternidade é assim? Se for assim, nós estamos queimados. Bom, pessoal, mais um dia de nosso estudo, mais um dia que é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Essa corrente, ela só aumenta na medida em que passamos a ter conhecimentos que no outro dia eu altero um pouquinho, um cadinho, uma porcentagem pequenininha da minha conduta, fazendo com que as pessoas que convivem comigo possam olhar e falar, poxa, isso é legal, vou fazer também. Então é dessa maneira que a gente aumenta essa corrente. Olha, tem 100 pessoas assistindo no Facebook, olha, tem 30 ali no YouTube, nessas 3 redes maravilhosas que a gente tem aqui conectadas, que nos levam a amigos do Japão, da Alemanha, de Portugal, da Itália, enfim. Mas na verdade, a maior corrente vai se formando na medida que a gente vai alterando aqueles velhos hábitos, aquelas velhas condutas, não é? Bem-vindo mais uma vez à minha residência, a essa corrente maravilhosa, e vamos escutar o bom dia de nosso amado careca. Bom dia a você que está aqui na Rede Amigo Espírita, bom dia aos amigos queridos que semanalmente nos dão a alegria da companhia. Bom dia para você que está em busca de encontrar sentido para sua vida, está em busca de compreender mais esse negócio de doutrina espírita, mas esse negócio aí, né, ficar conversando com o espírito, quer dizer, quem é espírita conversa com espíritos. Às vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, escuta, vocês que tem um contato aí com os espíritos aí, não dá pra você me perguntar não pra eles, onde que tá aquele anel meu que sumiu, que eu não acho de jeito nenhum. Fala, pera aí que os espíritos não tem mais nada que fazer da vida, nós vamos ver pra você, pode ficar tranquilo, eles não tem nada pra fazer na vida. Brincadeiras à parte, é muito bom poder estar aqui novamente. Então, seja você aí muito bem-vindo nesse nosso culto do Evangelho no Lar, hoje número 166, 166, já pensou? Contra a regra aqui, não tá com o negócio 166, já pensou? É isso mesmo. 166. Dia 19 de novembro de 2019, nesse momento 7 horas 37 minutos, horário de Brasília. E nós estamos aqui, tô vendo, nós estamos com um bug aqui no Facebook. O bug é um defeito, que o contador aqui de pessoas online não está passando de número 12, nem da Rede Amigo Espírita na fanpage, nem no meu perfil. É uma dúvida. Enfim, temos somente uma dúzia, não vai poder passar disso hoje, tá? Mesmo se tiver 1000 pessoas assistindo, o Facebook tá contando 12, porque ele tá hoje muito tranquilo. Tá tranquilo. Vamos contar aqui um pouquinho só e tá bom. Não precisa contar muito em detalhe, não. Mas tá jóia. Não estamos preocupados com números, né? Estamos preocupados com compreensão do Evangelho, isso é o que importa. Então, bem-vindo você mais uma vez, mais uma semana aqui conosco. Vamos então à nossa prece de início, para darmos aqui, enfim, corpo a esse estudo semanal. Hoje, então, como a lição é bastante comprida, não vim trazer a paz, mas a espada, nós dividimos ela ao meio, e semana que vem a gente vai dar continuidade, para poder ficar um estudo legal, leve, não muito demorado, e também não ficar redundante, né? Passar batido por coisas que devem ser citadas. Então a gente pegou dos itens 9 até o 14 hoje, desse capítulo 23, Moral Estranha, e vamos à prece de início, lembrando que você pode colocar, se achar conveniente, um copo com água para ser fluidificada pela espiritualidade, para que essa água fluida possa, às vezes, até curar uma dorzinha aí, está incubada, aquela coisinha estranha, aquele mal-estarzinho emocional. Essa água aqui faz milagres, hein? A água tá aí com você, aliás, não essa daqui. Essa aqui vai fazer milagre para mim, tá? Vamos à prece?
Meus irmãos, se vocês quiserem e puderem ficar de uma maneira confortável, respirar fundo aí, para a gente dar início nesse estudo, trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para nossa mente e coração, imaginando que Ele está sim presente, pois Ele está no nosso dia a dia. E hoje, amado Mestre Jesus, estamos aqui oferecendo nosso coração para caminhar contigo. Um coração que ainda tem um pouco de sujeira, um pouco de mágoa, de rancor, ira, revolta, mas que eu sei que ao seu lado, dia a dia, eu vou limpando ele. E assim eu vou conseguir ser um pouquinho mais feliz do que eu já sou. Amado Mestre Jesus, as dificuldades que eu encontro no caminho se tornam mais leves com sua companhia. É uma companhia constante que eu quero sentir. E para eu sentir, eu tenho que começar a subir alguns degraus, porque estamos tão distantes, mesmo você estendendo as mãos para meu espírito. Eu quero subir esses degraus. Eu quero caminhar mostrando um pouco da minha luz, mas mostrando sim para que as pessoas ao meu redor possam entender como ter uma atitude um pouquinho melhorada. Mestre amado Jesus, seus benfeitores amigos enviados nessa corrente, no lar de cada um aqui presente, são abençoados por nós, com o nosso agradecimento. E com essa energia de gratidão, expandimos também para os corações das pessoas que nem buscam ainda essas verdades, que ainda estão perdidas na escuridão do próprio eu. Amado Mestre Jesus, que essa luz também, trazida pelos benfeitores amigos e reproduzidas por nós mesmos, possa ser levada para as pessoas que sofrem, as pessoas que passam pelo meu coração e mente agora, encarnados e desencarnados, amigos e supostamente inimigos, que possam ser abençoados pelo meu espírito, que hoje não quer mais guerra. Ele quer paz. E primeiramente, para eu ter paz, eu tenho que ter uma paz interior produzida por mim mesmo. Muito obrigado, Mestre amado amigo, que possamos caminhar juntos, reproduzindo nessa linda corrente um pouquinho mais de sua luz, de seu amparo, de sua consolação. E que assim seja. Gente, hoje nós trouxemos um livro que eu sou apaixonada, que se chama Chão de Flores. É de Francisco Cândido Xavier, de autores diversos. Vou ler um trechinho somente. Eu pensei que tinha perdido, tá aqui. Um trechinho somente do irmão Ormando Candelária, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz: Nunca imponhas tua luz, mesmo sendo simples vela. Aquele que necessita virá fatalmente a ela. Já já a gente conversa sobre isso. E dando sequência ao que é então o nosso foco principal, que é o entendimento, a divulgação, o estudo do o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso livrinho aqui velhinho, que vai ser aposentado ao fim desse Evangelho, vai ter o seu descanso merecido. Hoje no capítulo 23º ou capítulo 23, Moral Estranha, nós dividimos então a lição aqui, não vim trazer a paz, mas a espada, que ela vai até o item, deixa eu confirmar, até o item 18. Então, vocês observem aqui, ó, fica essa parte aqui, mais essa e essa, essa e essa, para não ficar muito longa a nossa leitura, e depois a gente, então, comentar pouco, porque se a leitura ficasse muito longa, nós teríamos que comentar também longamente, e o nosso tempo aqui não dá para isso. Nós dividimos ela ao meio. Então vamos hoje então ler dos itens 9 até o 14, e semana que vem então a gente continua do item 15 até o 18. Vamos ler o 15, 16, 17, 18, certo?
Legal que fica mais enfatizada a lição. Então vamos lá, vamos à leitura. Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra. E quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas, o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse estas palavras: Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai e o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não poderia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam, e é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Desenvolveu-se, porque estava nos desígnios de Deus. E nascia numa pequena vila da Judéia. Foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante,
porque superava, como verdade, as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência e irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso, e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Vamos ao comentário então da Estela. Bom, é uma leitura um pouquinho extensa. O Sender dividiu o capítulo ali para a gente poder, né, extrair dele o máximo possível. E de início ali, no primeiro tópico, a gente vê que está uma explicação, como há algum tempinho a gente já está dando, até por meio de indicação do Evangelho, de que Jesus falava por meio de parábolas sempre e por meio de exemplos da época. Então, se a gente realmente levar ferro e fogo, né, sem entendimento e sem tentar extrair o espírito da letra, nós vamos ter uma visão conturbada do nosso próprio mestre. E aí não tem como a gente ler esse trecho e não lembrar do que se fala muito hoje, que deram uma versão bonita do início do cristianismo, né, que se chama cristianismo primitivo. Não tem como não lembrar de como as ideias de Jesus, sem internet, sem editoras, sem fotografias, repercutem até hoje em nossos corações. Dia 25 de dezembro está próximo e a gente só comemora isso porque a ideia de Jesus foi lá para frente. No entanto, quando ele nos disse que assim que ele chegou, eu não vim aqui trazer a cruz, eu vim trazer a espada, qual seria o entendimento disso ainda hoje? Porque tudo que Jesus falou naquela época, ele não falou só para o seu povo. Ele trouxe um código de conduta moral de vida eterna, significando que há mais de 2000 anos ia ter um careca e uma moça de cabelo comprido, linda, falando sobre o Evangelho. Um careca lindo, humilde, né, gente? Muito humilde. Modesto. Oh, sem brincadeira, vamos retomar o raciocínio aqui. Então, o que ele levou, o que ele trouxe para nós, para a gente ficar tentando entender? Você aí, que está iniciando na doutrina espírita, por exemplo, pode ser que você esteja encontrando um pouquinho de embate no seu relacionamento, na sua família, nos amigos de trabalho. A minha própria filha na escola, ela estuda aqui na escola Arlindo dos Santos, no qual às vezes até algumas professoras, a coordenadoras gostam da mensagem espírita, mas quando a gente faz uma enquete, que já foi feito na sala dela, em todas as turmas que ela passou, falando de religião, ela é a única que levanta as mãos e fala, sou espírita. E aí teve amiga que olhou para ela assim, ixi, que coisa esquisita é essa aí, Lara? E ela às vezes comentou com a gente que é complicado. Mãe, eu queria estudar em uma escola que tivesse mais pessoas espíritas. Não é que elas não são, às vezes elas não têm coragem de dizer,
né? Porque enfrentam essa barreira. Bom, vamos voltar para a linha de Jesus, lá no tempo passado. Quando Jesus apresentou uma nova ideia, que é a ideia de amor, que essa não vai ter nada que vai sobrepor, mesmo ele trazendo uma ideia nova, ele também não sobrepôs nada de Moisés, porém, todo mundo esperava o Messias, um Salvador, estava um caos, né? Como foi dito aqui mesmo no Evangelho, os fariseus, os sacerdotes, todo mundo sofria. Um abuso de poder. E aí, quando eles esperavam o Messias, eles esperavam alguém com poder, um poder como se fosse um poder mágico, de destrói os maus e fica só os bons. Mas quem são os bons? Se tratando de egoísmo, por exemplo, de puxar um bastão de quem quer mais, quem são os bons? Até hoje, você tem uma família maravilhosa, morreu a pessoa que vai deixar uma herança. Pronto, não tem mais ninguém bom ali. Vira uma guerra. Quem nunca viu isso? E naquela época também não era diferente. Estávamos há 2000 anos atrás com progresso ainda muito menor. Enfim, Jesus veio trazer uma mensagem nova. Com essa mensagem nova, que eles estavam vivendo e dando certo, eles queriam um Salvador, mas a lei na cabeça deles estava dando certo. Que lei era aquela? A lei de Moisés. Então vamos começar com uma que é a mais conhecida de todos. Olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem e diz, perdoa infinitamente. Dê a outra face. Reconcilia-te com teu irmão. Poxa, você tá de brincadeira, que esse nazareno carpinteiro aí vai trazer isso daí. A gente tem que matar. Aquela pessoa tá fazendo coisa errada. Pessoal, sinceramente, vamos ter sinceridade com os nossos corações. Quem aí não assiste uma novela de vez em quando? Aqui a gente não assiste mais, não tem tempo e a gente já não gosta. Mas você vê aquele bonzinho se lascando lá no início da novela. A novela inteira desenrola para que no final o bonzinho se vingue do malvado. Até hoje nós não aceitamos a ideia de Cristo. Porém, naquela época, quando alguém entendia com o Espírito, né, que existe uma ressonância, que não é a pessoa, eu falo com o seu espírito. Tem hora que você faz assim, não sei, não estou gostando disso, mas tem hora que encaixa. A mensagem de Jesus encaixou em muitos espíritos daquela época. É por isso que a gente tem a mensagem até hoje. E quando encaixou, a maioria, por mais que eles queriam uma salvação, eles estavam acostumados com a lei de Moisés. Falaram, não é possível, não vou perdoar não. Porque até hoje nós não aceitamos a mensagem do perdão, por exemplo. Tua irmã foi traída pelo marido. Ela sofreu tanto. Só eu sei o quanto ela desabafou comigo. Só eu vi o quanto ela chorou. Você não tem ideia, Estela. Agora, sabe o que é? Agora resolveu perdoar aquela mala, aquele safado. Ixi, eu tô empolgada aqui, balançando o nosso estúdio. Balança inteiro o estúdio aqui. Bom, então aí a pessoa resolve perdoar. Mas dá uma raiva na gente. Não garra um ódio, Sandra. Agora que eu tô com mais raiva daquele cafajeste que convenceu ela. Não convenceu, ela resolveu perdoar. Olha, você viu as duas vizinhas ali? Brigava. Agora é tão amiga. A gente não gosta da paz. Admite isso. Que aí a gente vai começar a entender o porquê que existe a espada. Para matar essas velhas convicções dentro de nós. E para que, quando uma pessoa perdoa, ela perdoa, faz de bom coração, e aí vem te apresentar, e você não gosta, fala, você tá brincando. Aquele colega de trabalho teu que te humilhou desde que você chegou no trabalho, agora você vem falar pra mim que ele é teu amigo? Eu não tô aceitando isso não. Agora começou a aparecer a espada. O Seander, com o velho amigo de trabalho dele, que sempre humilhou ele, ficou de indiretinha, ele vem falar pra mim que agora ele quer ser amigo. Aí eu enfrento uma guerra, em nome dele ainda. Olha que incongruência. Mas aí ele diz assim, não, Estela, vou dar uma chance pro cara. E eu fico muito brava, mas eu não vou naquele churrasco de fim de ano, porque eu vou encontrar ele, eu vou lembrar de tudo. É essa espada que Jesus veio trazer. Tá entendendo?
Quando você, dentro do seu lar, resolve fazer alguma atitude voltada ao amor, às vezes você não é compreendido. Ah lá, agora o fulano virou santo. Por quê? O certo era tratar todo mundo fulano mal por causa daquela atitude que ele teve há 10 anos atrás. Aqui no fulano, ó. O certo é isso. A gente ainda está na lei de Talião. Então, quando apresenta uma mensagem nova, cria-se uma guerra no lar. Imagina uma emissora que sempre passou vingança, de repente tem uma novela que no começo o bonzinho se estrupeia, depois no final o bonzinho fica amigo do mal. Ah, você tá brincando que o final da novela é esse? Nunca mais eu assisto novela, todo mundo vai ficar bravo. Porque a gente quer vingança, a gente quer que aquele que fez um mal no início se lasque no final. Só que se eu não admitir isso a mim, primeiro, não vou entender a mensagem. Não, aqui em casa não tem espada, não. Tem não. Tem não. Que casa que eu tô falando? Fala da tua casa mental. Existe. Infelizmente, existe. Às vezes eu vejo uma pessoa com câncer no pulmão e eu falo assim, também fumou a vida inteira? Isso é uma consequência de quem fumou a vida inteira. Porém, esse tom de ironia é assim, bem feito, é vingança. Tá entendendo? O quanto ainda existe em mim para ser, para a gente guerrear. E quando alguém vem e fala assim, ah, mas não é não, tadinho, vamos orar por ele, porque câncer do pulmão é uma coisa muito complicada, a família inteira sofre. Mas sim, tá acontecendo o que mereceu, sabe? Eu não quero nem orar pela pessoa. Então, existem algumas mini guerras dentro de nós, em nosso lar, quando alguém traz a mensagem de Jesus. E vai saber Deus até quando vai existir. Porque aqui a gente está em uma corrente que alcança, por exemplo, hoje, 1.500 pessoas vão ver esse vídeo. Essas 1.500 pessoas, assim como eu, não vão de uma hora para outra aceitar todas as mensagens de Jesus. Não vai. A doutrina espírita, por exemplo. Poxa, Estela, eu queria tanto ir no centro e eu não consigo, porque o meu marido, a minha sogra, o meu irmão, começa a falar aos poucos. E agora eu vou entrar com uma mensagem do Chão de Flores, que a gente leu no início. De Orlando Candelária. Nunca imponhas tua luz, mesmo sendo simples vela. Aquele que necessita virá fatalmente a ela. Bom, você começou a assistir alguns vídeos do Espiritismo, ler algumas obras, e aquilo, como diz no próprio Evangelho, se é uma bobeira, se é algo que está baseado no nada, mágico, fantasioso, aquilo não vai fazer sentido para o seu coração. Porém, está fazendo muito sentido. Mas, se você abrir a boca na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, falando assim, eu acho que eu estou gostando do espiritismo, você vai ser apedrejado, não vai? E aí aqui, Orlando diz para nós assim, ó, leva a sua luz, mas não imponha ela. Você não tem que chegar no seio da sua família e dizer, agora em diante eu sou espírita, vocês vão ter que me engolir. Não precisa. Assista palestras, leia livros, mude sua conduta, a ponto de alguém olhar e falar assim, cara, seu Sander aí é diferente. O que ele é? Onde ele vai? Ah, ele é espírita. Entendeu? É assim que a gente leva a luz. O pessoal vê em você uma diferença. Poxa, ela não reclama. Mas tá um caos. Ou ela é alienada, ou ela é serena. Onde ela vai? Ah, ela frequenta um centro ali. Eu vou lá ver qual é essa aí qualquer dia. Esse é o convite. Agora, eu vou guerrear dessa maneira. Porque você já viu Jesus lutando? Porque vocês têm que me seguir nunca. Ele foi andando. Pegou a sandalinha deles, aquela sandalinha da época bonitinha. Colocou aquela sandalinha. Aqui não tem Jesus nessa camiseta. Colocou a sandalinha e foi andando. Mostrando como é o amor, mostrando como é a paz. Mas ele sabia que disso ia sair guerra. Alguns lutando contra. E quando entenderam que o cristianismo era algo que dava para criar raiz, aí lutava a favor do cristianismo. Não luta, meu irmão. A maneira que você vai levar a espada na sua casa é com conduta. Sabe aquela pessoa que chega a ser irritante, de tão boazinha que é?
que seja você. Fala, ai, fulano ali, tá sempre com essa cara de alegria, dá uma raiva. Então, na sua família, leve a luz. A espada vai aparecer às vezes, porque a pessoa vai virar para você e falar assim, eu não tenho esse sangue de barata. Pois é, eu tenho sangue de barata e você não precisa nem dizer. Você faz só uma cara para fugir da ironia. Porque você sabe que a conduta que é voltada a Jesus, ela é mais luz, ela é mais iluminada. Então, quando alguém vem com esse dizer, você não vai debochar da pessoa. Vai simplesmente falar, mas eu sou assim. Seja humilde, porque senão realmente a espada vai aparecer, vai criar uma guerra no lar e não é isso que a gente quer. Leve luz, a espada vai aparecer, mas você não vai guerrear. Você vai simplesmente se defender. E se defender não é bater boca. Porque eu vou no espiritismo sim, porque eu gosto de lá, porque... Fala assim, não. Deixa eu tentar mais um ano aí, né? Vamos ver. A sua conduta vai ser tão melhorada e tão bacana. Eu vou contar só para terminar e passar a mensagem para você, André. A história de uma amiga minha, que para ir em um curso que a gente ministra lá no Elus há 4 anos atrás, sem brincadeira, gente. Eu vou contar a verdade. Ela colocava uma peruca. Em casa, ela falava que ela ia na aula de inglês. No carro, ela colocava uma peruca porque ela participava de um movimento muito forte do catolicismo aqui em São José do Rio Preto. E quando eu digo forte, tinha luta de poder de quem queria a vaga dela. Engraçado, né? Aí ela fazia o curso. E aí, ela foi mudando as atitudes, melhorando. Não que a doutrina salva de você entrar num lugar, não, ela estava disposta. E no curso que a gente ministra lá, por exemplo, tem a aula de afeto, a aula do orgulho, do egoísmo, que você identifica o quanto você não é afetuoso, o quanto você é orgulhoso, egoísta, e você vai mudando, cadinho, sabe? Mudando um pouquinho, mas as pessoas ao seu redor veem uma mudança gigantesca. Então, depois de contar que ela ia em um curso de inglês, terminou 3 meses, né? É o curso que nós ministramos lá no AELUS. Mudou, passou um ano, o marido chegou nela e falou assim, escuta, esse curso de inglês que você vai, eu percebo que você volta tão melhor. E aí ela já estava implantando a ideia do espiritismo há algum tempo na casa dela, sabe? Lendo um livro, deixando o livro ali, escutando uma mensagem, falando um pouquinho, falando, sabe que eu gosto dessa história do espiritismo? Legal. No começo é do capeta, Deus me livre. E aí foi desmistificando, a conduta dela melhorou e ela contou pro marido. Isso foi bem aceito. E hoje a gente vê eles em palestra. Não é legal? Sem briga, sem luta. Mas teve mentira lá no começo. Não, só foi uma omissão do bem. Não teve mentira, não. Não vamos conturbar as ideias, vamos extrair o espírito, não da letra, mas da história, não é? Agora o Sandro vai trazer para nós a compreensão dele, dessa mensagem que muitas pessoas possam conturbar, porque houve na cruzada, por exemplo, muita matança em nome de Jesus, e não foi só dessa matança que Jesus estava falando, foi dessa que a gente vive hoje, né? Pois bem, quando Jesus falou de espada, a gente tem que lembrar também que a espada serve às vezes para dividir. Ela serve para poder partir ao meio algo que estava inteiriço. Então, antigamente, nas religiões chamadas pagãs, onde se cultuavam vários deuses, as pessoas tinham uma fé um pouco mais limitada e um pouco mais acomodada. As pessoas, como o paganismo, eu até fui pesquisar exatamente sobre o que é o paganismo, são religiões politeístas, que adoram vários deuses. Então o paganismo é designado hoje, de acordo com o Wikipedia, como algo rústico, camponês, algo simplista, algo de pouco raciocínio. E Jesus já começou a dar início a essa fé raciocinada, essa fé de entendimento. De eu não tenho fé porque eu tenho que ter fé, eu tenho fé porque eu raciocinei sobre isso. Então teve até uma informação, uma pergunta interessante de um amigo nosso aqui no YouTube. Se a pessoa usa a espada para nos ferir, eu estou respondendo para ele. Pois é, às vezes a espada
A gente pode achar que Jesus trouxe para nos ferir, mas obviamente que não seria isso. Jesus não seria antagônico em dar descrições diferentes de uma mesma atitude, como por exemplo, eu vim trazer a espada. Você já imagina Jesus ali com aquela espada de samurai na mão, passando o facão no pescoço de todo mundo, né? Mas seria absolutamente incongruente, seria contraditório com a sua filosofia. Inclusive tem aquela passagem de Pedro, quando Jesus foi para ser capturado, para ser crucificado, e Pedro então pegou a sua espada e feriu um soldado que queria prender Jesus, que estava ali prendendo Jesus. E a lição, acho que todo mundo conhece, quando Jesus ordena a Pedro, fala: Pedro, embainha a tua espada agora, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, essa lição da moral estranha, de eu não vim trazer a paz, mas a espada, ela não seria contraditória a esse entendimento de Jesus. É obviamente que essa lição hoje de vir trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada, foi ditada por Jesus antes do momento da sua captura ali para ser crucificado. Mas Jesus jamais se contradizeria. Contradizeria. Jesus não iria se contradizer em hipótese alguma. Então a forma que Jesus usava não corresponde à essência do entendimento. Esse capítulo 23, Moral Estranha, ele serve para poder nos trazer uma outra lição também. Que a gente não fique à margem da letra apenas. Que a gente saiba extrair o espírito da letra. Que a gente tenha essa convicção de compreender também que Jesus trazia esse tipo de mensagem um pouco codificada, um pouco aparentemente estranha, um pouco, mas que o homem vai trazer a espada aí, ele não está falando para a gente perdoar as pessoas, ensinando a perdoar, fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Aí ele vai trazer a espada, está dizendo aí que vai se separar de pai e de mãe. Eu vou me separar da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Se eu sou nora, eu vou me separar da minha sogra vai se separar de mim. Na verdade, é apenas uma advertência que ele deu. Para a gente sair daquele comodismo, daquele lamaçal que nos engessava, nos deixava ali, você mergulhado naquela areia movediça, que os movimentos eram lentos, eram improdutivos. Vai ser necessária uma divisão. Vai ser necessária uma compreensão de que muitas vezes nós não vamos ser bem compreendidos. Nós que estamos buscando essas verdades. Então, por exemplo, você percebe aí, eu acredito que muita gente vai concordar comigo com isso que eu vou dizer aqui agora. Seja em qualquer religião que você frequente, eu percebo, obviamente, que a maioria das pessoas que estão aqui são espíritas, mas você já percebeu, às vezes, uma certa resistência da tua família, às vezes até de parente muito próximo, às vezes mãe, pai, às vezes um irmão que fala assim: você fica indo muito no centro aí, você está muito fanático, tem que ficar indo no centro 2 vezes por semana, para que isso, né, e tal. Você vê que já começou uma divisão aí, começou uma rachadura, já começou uma certa crítica, começou um movimento de divisão ali entre vocês. E aí você fala assim: não, mas é porque eu tô gostando, é bacana lá, o pessoal é muito fraterno, tô aprendendo umas coisas novas e tal. Acontece isso com você também, não? As pessoas até ironizam o fato de você estar indo ao centro. Daqui um dia você está comprando um colchão para dormir lá. Vai dormir lá então, hein? Já ouviu isso? Eu já ouvi, já. Obviamente a gente não precisa dizer quem que disse, né? Mas acho que a gente todo mundo que está aí mais engajado dentro da casa espírita sabe do que eu estou falando. Então vocês percebam que às vezes pode gerar uma divisão, mas que não parta de nós. Que sirva de lição também para a gente não se dividir daqueles que são da nossa casa, que são os nossos familiares, são nossos irmãos, pais, e que estão, por exemplo, frequentando uma outra religião diferente da nossa. Estamos nos dividindo deles? Ou estamos compreendendo que Deus está em todos os lugares, que todas as religiões são importantes? Será que ainda estamos com a espada na mão para ferir a pessoa que professa uma fé diferente da minha ou da nossa? É preciso pensar nisso. Então, voltando ao Evangelho, essa ideia nova, está até no item 12 aqui, que Jesus implantou, trouxe então alguns movimentos um pouco
incômodos àqueles que tinham esse raciocínio pagão. Como, por exemplo, um secreto pressentimento que adverte os antagonistas. Interessante essa colocação, né? O pessoal não sabia por quê, mas esse Cristo aí incomodava muito. Esse cara chegou aí, é um singelo carpinteiro aí, chegando com essas ideias aí. Se está incomodando tanto é porque tem substância, tem base sólida. Porque se fosse algo assim, mais um bobinho falando aí, meia dúzia só ouvindo. Quando a coisa não tem muita substância, ela acaba logo. Quando a base de uma casa ela é muito frágil, ela rui logo, ela cai logo e logo ela desaparece, ela não vai nem existir mais. Já quando algo é colossal, como é a base cristã, como é a base, aliás, diga-se de passagem, não pertence a Jesus. São informações do Evangelho que coordenam o universo. São leis universais. Jesus não é criador do Evangelho. Jesus é aquele que trouxe para nós o Evangelho pela primeira vez. Ninguém havia falado disso. E até ainda o Evangelho aqui nos adverte, né, que Sócrates e Platão deram já um pontapé inicial com ideias semelhantes para ir preparando mais ou menos a mente daqueles que, mesmo tendo inteligência, ainda estavam muito engessados nas suas crenças limitantes, que era muito mais cômodo acreditar no Deus trovão, no Deus raio, no Deus na lua, no sol, que vão ficar cultuando aqui e tá tudo bem, vai dar tudo certo, a gente dá uma bajulada neles aqui e eles nos providenciam o que a gente pede. Era muito mais cômodo fazer isso. Agora já é um pouco mais difícil. A gente pegar essa espada e cortar a nossa carne para extrair de dentro de nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o preconceito, a ira, a cólera, o pessimismo, a maledicência. Então, eu vou contar para vocês aqui a minha interpretação dessa lição. A espada. Não é nem com faquinha, não, é com espada mesmo, para poder cortar em nós esse ranço que a gente ainda carrega dentro de nós. Cortar essa pústula para sair de nós essa coisa ruim que está dentro de nós. A divisão entre as pessoas é algo até nos dias atuais praticamente, não vou dizer insignificante, mas assim, não é tão violenta. As pessoas até têm se respeitado, por mais que elas tenham divergências de raciocínio, mas elas se toleram, elas se respeitam minimamente. A pessoa que está dentro da tua casa às vezes professa uma outra religião ou não crê muito nesse lance de cristianismo, mas ela sabe que você gosta disso e ela te deixa. Agora, vocês lembram quando era na época da Inquisição, ou no início até do cristianismo, quando os cristãos eram perseguidos e colocados diante dos leões para serem comidos? Então você imagine se as pessoas dissessem assim: diz aí, você é cristão ou não? Se você falar que é cristão, você vai ser comido pelo leão. Você dizer que era, hein? Você imaginou? Ai, meu Deus do céu, ai de mim, né? Ai de mim. Será que eu ia dizer mesmo que eu era cristão? Ou eu ia falar assim: que negócio de cristianismo, que eu nunca ouvi falar disso. Para ir embora, para ser liberto, né? Vou virar aqui, como é que é? Petisco de leão? Tô fora. Então, vocês entendem o que Jesus queria dizer, né? Vai haver essa divisão. Hoje em dia ela já é mais tênue, ela é mais sensível, ela é mais delicada, ela não é tão contundente. Mas você pode encontrar resistência dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu núcleo de amizades. As pessoas dizendo assim: você vai no centro de novo, para com isso, vamos jogar bola, larga a mão desse negócio de centro aí, não é? Ou então larga a mão. Hoje tem um filme legal passando no cinema, tem uma série no Netflix aí ótima, vamos assistir um filme aí. Vai acontecer esse tipo de coisa, deve acontecer com você, acho que com todo mundo já aconteceu. Se a gente não estiver preparado para isso,
nós não saberemos identificar esse momento de desconexão com o óbvio, ou com o superficial, aliás, desculpem, não é o óbvio, é o superficial. Quando a gente começa a se desconectar dessa superficialidade, ou seja, quando eu começo não mais fazer parte da grande massa, que leva uma vida egoísta, uma vida muito preocupada com si mesmo, uma vida despreocupada com valores morais, com aquisição e prática de valores edificantes. Quando ocorre essa desconexão da massa, é uma divisão. E Jesus veio trazer essa proposta, de que seja então contundente, como é uma espada. Você imagina a figura de uma espada? É algo que decepa, é algo que fere profundamente. Mas na época ainda era a maior arma que existia. Pois é, era a arma mais mortífera que existia na época. Hoje nós temos revólver, metralhadora, canhão, sei lá. Naquela época não tinha isso. Então Jesus, se estivesse aqui hoje, talvez usaria um termo um pouco ainda mais forte para causar esse impacto, que era esse o desejo dele. Causar esse impacto, falando, peraí, como assim? Esse cara está falando de paz e ele veio falando, agora está dizendo que está trazendo espada? Mas peraí, não estou entendendo esse negócio. Está meio estranho. Por isso que o capítulo chama moral estranha. Se a gente compreender essa lição de maneira com bons olhos, com sinceridade, com leveza, nós vamos conseguir tirar dela essa lição e essa compreensão de que em dado momento da vida seremos criticados por ir à casa espírita assistir uma palestra, por às vezes frequentar e fazer um trabalho voluntário no fim de semana onde está todo mundo interessado em ir para o clube, ir para a piscina, ir para a praia, ir para a balada, sei lá o que. E você fala, não, eu não vou para a balada hoje porque eu tenho um trabalho voluntário aqui que eu vou fazer. Ah, sai dessa, meu, larga a mão, que negócio de papo voluntário o quê? Então a divisão vai ocorrer, mas que de nossa parte ela ocorra de forma pacífica, com compreensão daqueles que não nos compreendem. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, se você quer ser espírita, você tem que deixar essa ânsia de querer ser compreendido. Se você espera compreensão vinda de todas as partes, lembre-se que até hoje Jesus ainda não é compreendido, não seremos nós, imperfeitos, que seremos. A Estela disse agora há pouco, de que coisa estranha, a pessoa aí, 10 anos atrás não era tão boa, agora está dando uma de boazinha aí. Que infelicidade nossa, achar que as pessoas não mudam, já que nós nos consideramos em constante evolução. Aí eu mudo, eu estou melhorando sempre. Agora o outro ali, se eu te contar que ele fez em 1988, você não acredita. Ora, ele fez naquele tempo, será que ele não melhorou nada? Será que existe alguma pessoa nesse mundo que não esteja em processo de melhoria? Mesmo que os nossos olhos não percebam isso? E muitas vezes nós somos defrontados com a seguinte pergunta, escuta, o cara matou 10. Teve evolução num cara desse? Olha, se você for analisar o passado dele, de outras existências, você vai descobrir que na outra ele deve ter matado uns 30. Enfim, está todo mundo aí em processo evolutivo. Se a gente não estudar esse entendimento cristão, e diga-se de passagem, estamos em um canal espírita, em especial a doutrina espírita, que é riquíssima. Se a gente não estudar, mas com carinho, com paciência, fica tudo muito mais limitado. Fica estranho. Fica um negócio assim. Não estou entendendo direito esse negócio de doutrina espírita, não. E a explicação que essa doutrina rica nos dá é de que Jesus então trouxe esse incômodo, como diz aqui até no item 12, uma violência da oposição que despertou. Às vezes vamos ser tratados com uma violência das palavras. Larga a mão desse negócio de espiritismo aí, já ouvi muito isso, tá, gente? Larga a mão desse negócio de capetismo aí, fica aí atrás de ficar falando com o espírito, isso é coisa do demônio. Quer dizer, é uma violência. Uma violência daquele que desconhece. Quando me falaram isso, uma vez eu disse assim, quer ir comigo lá ver o demônio ou não? Vamos lá para você ver o demônio falando de perdão.
Você acha que espiritismo é coisa de demonismo, né? Capetismo, como diz o professor Rodrigues? Vamos lá ver então o capeta falar para a gente amar o próximo, para a gente levar pão para as pessoas que têm fome. A pessoa falou, vou lá nada, pai, você tá louco, isso é tudo disfarce, o diabo se disfarça de mil faces, não sei o que. Mas tá bom, vai, a pessoa não quer entrar em acordo, ela quer intriga. Não entre nessa onda, você que tá me assistindo aí. Não queira rebater, você não vai ganhar essa disputa. Você não vai ser compreendido. Outra coisa que a oposição então desperta uma intensidade e persistência da cólera. A cólera, no caso, essa irritação. Você percebe que às vezes você vai ser duramente criticado e vai ser persistente essa crítica. Isso dentro da sua família, dentro daqueles que te amam. Para com esse negócio de espiritismo, larga a mão disso. Já te falei que isso aí é coisa ruim e tal. E a gente fica, não, mas não é. Eu vou lá, o pessoal fala de coisa boa e tal. Não fique dando murro em ponto de faca. Fala assim pra pessoa, olha, eu respeito o teu ponto de vista. Se você acha que eu estou num mau caminho, comece a me observar então. Comece a observar se aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou vivenciando é algo condizente com o que você está afirmando aí. E muitas pessoas se transformam, como a Estela contou essa história dessa amiga nossa, que o marido ficou surpreso quando ficou sabendo que ela estava melhorando muito porque estava indo numa casa espírita. E hoje o marido frequenta também a nossa casa. Os dois são trabalhadores, frequentadores assíduos por conta dessa transformação, que é o que mostra o valor da doutrina. Não é o que você diz, não é o que você sabe dela. Como a gente vê, por exemplo, pessoas dentro do movimento espírita de grande conhecimento doutrinário entrando em combate umas com as outras, panfletando cartazes contra determinados oradores, determinadas figuras públicas do espiritismo. Será que o espiritismo ensina isso? Ah, mas nós temos que combater os falsos profetas. Mais uma interpretação equivocada daquele que não se lembra da lição de Pedro e Jesus lhe ordenando que ele então embainhasse a sua espada. As pessoas estão pegando espada em nome de Jesus, não compreendendo as suas lições de amor, que sempre vão sobrepor a qualquer tipo de violência. Jesus jamais orientou que as pessoas fossem violentas umas com as outras. E a gente percebe pessoas de grande cultura, de grande entendimento doutrinário, mas de muito pouca sabedoria, criando núcleos divisórios dentro de um movimento tão maravilhoso, dentro de uma doutrina tão rica, querendo criar separatismos, partidos dentro da doutrina espírita. Somos os espíritas classe A. Estamos nos separando dos espíritas classe B. Será que Jesus ficaria feliz com esse tipo de divisão? Será que o caminho mais correto não é sempre aquele de quem tem a voz não mais alta, mas a voz e a palavra mais convincente? Será que estamos do lado daqueles que aumentam o volume da sua voz ou daqueles que melhoram seus argumentos? Precisamos pensar nisso. Não para descobrir quem está fazendo isso lá fora. Isso a gente percebe claramente. Mas é preciso fazer uma autoanálise sincera se nós não estamos nesse caminho. Um caminho absolutamente equivocado. Um caminho contraditório à vivenciação que Jesus deu do seu Evangelho. Vamos pensar nisso? Mataram Jesus, pensando que matariam com ele a sua ideia. Mas a sua ideia vive e está cada dia mais forte, cada dia mais solidificada, cada dia mais convincente, cada dia mais inequívoca, cada dia mais incontestável. A lição cristã de divisão é para dividir o mal de nós, para retirar esse tumor do nosso espírito, esse tumor da maledicência, da ironia, do deboche,
é para extirpar de nós. A espada então deve cortar a nossa carne. Sabe quem deve pegar a espada? Nós mesmos. Ninguém vai fazer isso por nós. Se a pessoa vier com uma espada e te der uma espadada, aí você se sente ferido. Mas se a gente pegar a espada e usar com sabedoria, a gente extirpa de nós essas malignidades que ainda nós fazemos questão de dar guarida ao nosso espírito. Então, como diz nosso amigo Luciano Praciano aqui, a palavra de Jesus é como uma espada que fere o nosso corpo e penetra até nossa alma. Se ele tivesse ficado só nos meus irmãozinhos, eu amo todos vocês, o cristianismo já teria morrido. Pois é, Lu. Jesus tinha uma linha de doçura inimaginável, mas tinha também uma firmeza nos seus propósitos, nos seus ideais. Então Jesus trouxe essa espada como simbolismo dessa força sem perder a doçura. É essa a proposta cristã. Tenhamos classe, tenhamos convicções, mas que não usemos isso como ferramenta de ataque àqueles que nos rodeiam, muito especialmente a nossa família. Não queira ser aquele espírito insuportável que vai no centro, é um amor, todo mundo te ama lá, mas dentro de casa é um tirano. É alguém que impõe espiritismo. Tem que ser espírita, o resto é tudo religião aí, ó. Perda de tempo, esse negócio aí de ficar com esses monte de dogmas aí e tal. Não use o espiritismo como ferramenta de deboche. Não use você, o espiritismo, como espada. Não coloque o espiritismo dentro de uma espada para ferir a carne do seu irmão. Vamos pensar nisso? A Hilda Marquezine está perguntando aqui para a gente compartilhar esse evangelho no YouTube. Ô Hilda, se você entrar aí na Rede Amigo Espírita no YouTube, ele já está sendo transmitido, tá? Pesquise aí no YouTube, Rede Amigo Espírita, você vai encontrar esse vídeo lá. Inclusive nós estamos ao vivo também no YouTube. E posteriormente esse vídeo vai para o nosso canal meu e da Estela aqui, que se chama Culto do Evangelho no Lar, Estela Onishi e Oceano Dervisky. O nosso canalzinho está lá com 300 inscritos só. Fica até o convite para você aí se inscrever nesse canal, que depois, terminado esse vídeo, nós editamos ele, tiramos ali o bom dia que a gente dá e tal, tiramos as partes desnecessárias e colocamos somente o estudo nesse nosso canal no YouTube também, viu, Hilda? Então é só pesquisar aí que está no YouTube também, viu? Tô vendo muita gente comentar aqui, fica impossível a gente ler tudo, mas depois a gente promete que vamos ler, vamos responder. A gente agradece muito toda a contribuição que o Reinaldo faz, a Eliane Pacheco, nosso querido Luciano Praciano e todo mundo que comenta aqui no pessoal que está no YouTube aqui. Teve um amigo nosso que fez um comentário lá da espada que divide. Ciência de Luz, Arnaldo. Ciência de Luz, o Arnaldo dizendo, né? Ele perguntou se essa espada também serve para nos ferir pela necessidade de transformação moral. Pois é, Arnaldo, muito bem colocado. Vai nos ferir, sabe por quê? Não vai ferir assim com uma intenção de nos cortar, mas sim de mexer com o nosso orgulho. Será que você vai admitir? Vou dizer você assim, estou dizendo por você, Oceander, que eu estou me vendo aqui no vídeo, tá? Oceander, será que você vai admitir que você tem que mudar? Será que você vai admitir que você tem um monte de coisas aí ruins dentro de você ainda? Vai doer, hein? Vai doer, porque no dia que eu admitir, dói, vai doer. Assim como uma cirurgia que extirpa um tumor, dói também. Só que tirou o tumor de você. Ó, quando você decide, por exemplo, a não falar mais mal das pessoas, e você vem, a gente acha que é cultural brasileiro, mas na verdade há milênios nós somos fofoqueiros. A gente não tinha televisão, então você imagina o mexerico, né? E quando você decide a não falar mal de algo que você acabou de escutar, gente, chega a doer mesmo. Se você tá aqui, você tá com negócio pra contar, eu vou contar pra quem? Não vou contar mais porque eu já tô longe de mexerico. Aquilo dói, sim. Dói mexer nas nossas entranhas. Aquilo que tá entranhado, também no sentido figurado. A minha entranha, mas eu vou ter que parar de falar mal dos outros. Tão gostoso falar mal dos outros. Não é prazeroso. O cara ali sai, ele faz o negócio errado. Eu adoro contar pra todo mundo que é gostoso. Parece que eu me sinto superior, sabe? Quando eu falo mal do outro, eu diminuo o outro, eu me sinto melhor. Então, afinal de contas, se ele é ruim, é sinal que eu sou bom. A crítica ao outro é um falso elogio a si mesmo. É uma maneira desonrosa.
da gente se elevar, rebaixando o outro. Rebaixo o outro, mas meu propósito mesmo não é rebaixar o outro, é mostrar que eu sou diferente, que eu sou o bom. Então, reconhecer isso e desentranhar isso, tirar isso de dentro da gente é algo dolorido, é algo que causa um incômodo. Vamos usar a espada para isso, né? Vamos cortar de nós, fazer uma cirurgia, não com bisturi, mas com espada, a espada que Cristo nos trouxe. Isso é uma verdadeira luta, né? Pois é. Que a gente trava conosco mesmo. E vamos então à nossa oração final, para agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, desse valioso entendimento, que tem sequência na semana que vem, nos itens 15, 16, 17 e 18, que é a continuidade desse estudo de hoje aqui. Talvez a gente vá dividir, vamos ver, né? Bom, eu vou sair um pouquinho na prece, porque se a Lívia acordar e me chamar, eu atrapalho. Aí eu volto depois da prece. Então vamos lá. Todo mundo preparado para a prece? A minha aguinha está quase acabando aqui, ó. Vamos ao nosso momento de reflexão. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre amigo, da qual temos a honra e o privilégio de poder estar muito próximos no momento em que decidimos usar essa ferramenta da oração para nos ligar às forças superiores que lhe circundam. Senhor Jesus, quero te agradecer pela oportunidade das lições que o Senhor nos trouxe, que de maneira simbólica traziam de forma até contundente lições que hoje nos aclaram a mente e nos fazem refletir de forma clara, hoje de forma clara, da necessidade que temos de nos apartar desse mal que ainda aparentemente é predominante em torno de nós. Que nós possamos, Senhor Jesus, adquirir a força suficiente para poder descobrir em nós esses tumores, essas chagas que ainda nos causam dor. Que nós possamos imediatamente e o quanto antes eliminarmos qualquer tipo de vestígio daquele velho homem instintivo, primitivo, agressivo, colérico, que quer resolver as coisas na força bruta. Que nós possamos eliminar isso de nós. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós não usamos a força bruta porque ficamos com receio de criminalmente responder por isso, mas usamos então recursos que poderiam ser voltados para o bem, como por exemplo a nossa inteligência, para poder causar comoção, causar indignação, ferir o nosso irmão com as nossas ideias que aparentemente são superiores, mas que deixam de ser por conta do uso inadequado dessa inteligência. Essa inteligência que fere, que ironiza, que debocha, que desrespeita. Queremos urgentemente, Senhor Jesus, eliminar isso de nós. Tenho certeza que todos os irmãos aqui que estão em ligação de pensamento com essa oração têm esse mesmo entendimento de que nós precisamos mudar. Esperamos muito, Senhor Jesus, que o mundo mude, que a política mude o mundo, que os governantes, que os líderes religiosos mudem, mas nada vai mudar se eu não começar por mim. Quero me comprometer, Senhor Jesus, a ser alguém mais meigo, mais dócil, mais otimista, mais voltado para as coisas do alto, com a consciência de que logo vamos nos desligar dessa existência e a única coisa que vai nos dar satisfação ao retornar ao mundo espiritual são as horas bem trabalhadas em favor do bem de todos. Que nós possamos embainhar a nossa espada, Senhor Jesus, como o Senhor deu clara lição a Pedro.
que nós possamos transformar essa espada em um buquê de flores e oferecer àqueles que nos rodeiam em forma de, inicialmente, um silêncio que não fere mais, que não opina de forma desrespeitosa, que essas flores tenham como conteúdo compreensão, paciência, resignação, compreensão de que o outro pensa diferente de mim, tem uma ideia diferente da minha, tem uma crença diferente da minha, que eu jamais utilize qualquer espada, Senhor Jesus, para ferir quem quer que seja, que eu consiga ter essa disciplina, que nós consigamos ter. Quero abençoar cada pessoa aqui presente, virtualmente, onde quer que estejam. Abençoar esses irmãos que mundo afora se ligam até nós por conta dessas redes sociais que hoje são valiosas ferramentas em nossas mãos, ferramentas de divulgação da Tua boa nova, Mestre, a fim de que nós consigamos acender luz onde havia escuridão nesse mundo, que consigamos plantar flores onde antes o terreno era árido. Obrigado, amigos espirituais, obrigado, Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, pela permissão de estarmos aqui mais uma semana, cada dia mais fortalecidos nesse ideal de compreensão e divulgação deste Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Obrigado, Mestre. Te rogamos a permissão para novamente estarmos aqui semana que vem, dando continuidade a esse valioso e inestimável estudo. Na Tua bênção, Mestre, abençoe cada pessoa que nos acompanha, todos os seus entes queridos, seus familiares, com saúde, alegria de viver, fé, esperança, que sejam e sintam-se fortalecidos por essa luz que nos invade, que muitas vezes é invisível aos nossos olhos, mas perceptíveis ao nosso coração. Obrigado, Mestre. Que assim seja. Que alegria estar aqui de novo, mais uma semana. A gente começa a ser uma terça-feira aqui, mas a milhão. A gente começa, bombando. Nós agradecemos muito mais uma semana, mais uma oportunidade de estarmos juntos, desejando que semana que vem vocês possam estar aqui de novo com a gente. Quanto mais crescer essa divulgação, não é melhor para mim, nem para a Estela, é melhor para o mundo. Ter essa compreensão de tolerância, de respeito, de autotransformação, de mudança íntima, isso vai mudar o mundo. Pode acreditar, né?